No vídeo de hoje vamos falar da Tronox Pigmentos, negociada com o ticker CRPG na B3. Trata-se de uma produtora de importante insumo para tintas, especialmente automotivas, que apresentou alguns anos de resultados espetaculares, mas estava em patamar de preços bastante elevado em um passado recente. Vamos conferir os seus principais números, comparar com outras empresas de produtos químicos e verificar todo o histórico recente dessa ação. Se ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando com a estrutura de controle da empresa, quase a totalidade das ações ordinárias estão nas mãos da Millennium Holdings, que controla a empresa. Já no caso das ações preferenciais, temos 43% das ações em circulação no mercado e o restante nas mãos da Millennium Holdings, como podemos ver aí na distribuição das ações preferenciais. Vamos agora abrir os resultados anuais da empresa. Trata-se de uma empresa de menor porte de que estamos habituados a analisar no canal. Mas, independente de seu porte, podemos perceber que a sua receita aumentou significativamente nos últimos 6 anos. Já o lucro acompanhou o aumento das receitas anuais. Abrindo para os resultados trimestrais, vemos uma ligeira queda na receita em 2022, em patamar menor que 2020 e 2021. Mas, como a inflação do período pós-pandemia, seu lucro foi mais pressionado, caindo em uma proporção muito maior do que as receitas. Analisando os responsáveis pelo último resultado da empresa, 83% veio do dióxido de titânio e 16% veio da zirconita. Só para conhecermos um pouco mais desses produtos, o dióxido de titânio é um pigmento branco usado para tintas, revestimentos plásticos, papéis, farmacêuticas, bloqueadores solares, entre outros. A zirconita é um mineral aplicado principalmente em fundições, como produção de cerâmica e refratários. Portanto, são produtos que possuem uma ampla gama de aplicações. Vamos agora falar dos dividendos. Apesar de não ser um pagamento constante, regular de dividendos, a empresa chegou a pagar valores relevantes por ação. Inclusive, o valor pago ano passado chegou a quase 20% de dividend yield. Mas devemos perceber a enorme variação que a empresa apresenta no pagamento de dividendos, apesar do seu lucro não apresentar uma variação tão grande assim. Abrindo agora os dados de dívida da empresa, vemos que a dívida bruta é bastante pequena. Sua dívida líquida é negativa, ou seja, a empresa possui mais caixa do que dívida nesse momento. O valor patrimonial da empresa tem apresentado uma tendência crescente nos últimos anos. Em 6 anos, o patrimônio líquido praticamente dobrou de patamar. Neste gráfico, vemos a evolução do preço-lucro da ação, que vinha em patamares mais baixos em 2019 e 2020, teve um aumento significativo em 2022, agora está mais próximo de seus valores históricos. Comparando a Tronox com outras empresas da área de produtos químicos, apesar de abrangermos produtos muito diversos, mas dá para ter uma ideia de como a empresa se compara com outras grandes empresas também. No caso do Brasil, temos a Unipar e no exterior temos a Lindel, a Air Products, a Dow Química e a DuPont. O PL da Tronox dentro desse grupo está entre os 3 mais baixos, assim como o P por EBIT.
Já o PSR fica com o segundo menor valor e é o menor preço por valor patrimonial desse grupo. Ou seja, em termos de valor, né, da ação, o preço da Tronox está em um patamar interessante. Comparando a margem EBIT, a empresa apresenta o menor valor, já a margem líquida fica em terceiro pior, sendo a mesma situação em relação ao ROI. Mas devemos lembrar que, como são empresas que fornecem dos mais variados produtos e para setores muitas vezes diferentes, né? Então é natural termos uma diferença tão grande assim nesses números. Agora, vendo exclusivamente a cotação da ação, percebemos que o preço saltou de R$ 20 até mais de 100 e depois voltou para o patamar mais próximo aos R$ 20. Ou seja, há de se esperar muita volatilidade para quem investe nesse tipo de ação, já que é uma empresa relativamente menor. Comparando com o valor intrínseco, usando a fórmula de Graham, o preço atual está abaixo desse valor calculado. Vamos falar agora os pontos de destaque. Primeiro, uma visão geral da empresa, que possui 9 fábricas de dióxido de titânio e 6 minas. A empresa possui um alcance global e a maior produtora mundial desse insumo, com uma estrutura verticalizada. E nesse gráfico temos uma ideia de como evolui a venda de cada produto, como evoluiu nos últimos trimestres, mostrando como é uma variação significativa aí desse mercado. Agora vamos falar das notícias recentes da empresa. Uma do site Space Money, em que comenta a distribuição de juros sobre capital próprio com o resultado apresentado pela empresa. Seu dividend yield no ano está bastante elevado, né? Outra notícia é sobre a demanda no mercado de tintas automotivas, que deve se expandir, tendo o Brasil como um dos principais países a contribuir com esse mercado. E por fim, vamos trazer os pontos positivos e negativos dessa ação. Do lado positivo, as receitas e lucros crescentes nos últimos anos, alguns anos com dividendos muito altos, porém a gente tem que considerar que o dividendo é irregular, né? Então tem ano que ele vai muito alto e tem ano que vem muito pouco. O preço parece estar em um patamar interessante, analisando os múltiplos e o valor intrínseco. E pelo lado negativo, em 2022, vemos uma maior pressão da inflação sobre o lucro, uma grande dependência do resultado da empresa do óxido de titânio, né? E as margens são relativamente baixas quando analisamos principalmente com outras empresas, indústrias químicas. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.